Bom dia, meus queridos alunos. Bom, a gente está fechando o ano, alguns assuntos estão sendo retomados, e hoje eu queria ver com vocês a continuidade daquele debate, daquele conceito que a gente trabalhou com Bourdieu, né, do capital cultural, né? Aquilo que você traz de pai, de mãe, essas diferenças que são perpetuadas, e muito mais as desigualdades. O quanto isso acaba influenciando o decorrer da nossa vida. Né? Para a gente entender como que acontecem essas diferenças, né? E o que perpetua essas diferenças, quais são essas diferenças, né? Porque diferença é uma coisa, desigualdade é outra, entendeu? Os seres humanos, eles são diferentes. Só que a sociedade apresenta desigualdades. Ricos e pobres, né? Aqueles que têm acesso à informação e aqueles que não têm acesso a nenhuma informação, aqueles que têm acesso a uma boa alimentação, aqueles que têm acesso ao conhecimento. Então, tudo isso compõe o nosso meio, o nosso tecido social, né? E o que eu queria colocar hoje para vocês é justamente essas desigualdades, né, que existem com relação à educação. Então, a gente vai assistir agora um vídeo muito interessante onde aborda esse assunto. Eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo, começassem a perceber alguns conceitos que são trabalhados, para a gente começar a entender, né, digamos assim, muitos de vocês já entendem, só que não está colocado de forma bem definida, bem clara, né? Às vezes tem dúvida se é isso ou é aquilo, se a diferença é natural, se ela foi criada realmente pelo homem. Então, agora é a oportunidade da gente fechar esse assunto e caminhar para o finalzão do ano, tá bom? Fique com o vídeo, esse vídeo é muito bom, tá? Deixa eu partilhar ele aqui para vocês, vocês vão perceber. Vocês já devem, vocês já devem estar vendo essa página da internet, né? E se a gente vem aqui nela, a gente vai ver aqui, esse vídeo ele foi editado pela Univesp, né? Os conceitos, né, de igualdade, diferença e desigualdade, né? E esse tema ele foi abordado justamente dentro de uma parte da sociologia que chama Sociologia da Educação, né? Como que essas diferenças, essas desigualdades afetam diretamente na educação? Então, vale a pena vocês estarem dando uma olhada, percebendo como que funciona. Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu dar até um joinha aqui. Vamos perceber isso daqui, ó. Aqui a apresentação. Vamos começar aqui, ó. A apresentação da professora. Vamos lá? Então eu vou mutar aqui também, tá? Vou mutar para que o som não saia. Na aula de hoje, nós vamos discutir os conceitos de igualdade, diferença e desigualdade. Os tópicos da aula são os seguintes: o que é a diferença, como é que a gente caracteriza a desigualdade, como é que a gente pode compreender a igualdade e o difícil equilíbrio para a gente ter uma relação aí entre igualdade e diferença. Vamos começar primeiro com a ideia de diferença. As diferenças sociais, elas têm por base as diferenças naturais ou as diferenças culturais. Basta a gente olhar em volta e pensar um pouquinho, né, sobre o que é o ser humano, né?
a diferença fica muito clara, né? Nós somos diferentes. Somos diferentes porque somos de culturas diferentes, somos de etnias diferentes, somos de gerações diferentes, né? Temos idades diferentes, somos de sexos diferentes, né? Homens, mulheres, né? Nós temos muitas diferenças que se expressam nas nossas maneiras de ser, de pensar. Então, as pessoas têm religiões diferentes, elas se vestem de maneiras diferentes, né? Mais do que isso, nós temos hábitos alimentares que são diferentes. Então, essas diferenças, ou elas são biológicas, ou elas são culturais. E isso faz parte da natureza humana. O ser humano é diferente, né? É uma característica humana a diferença. A questão é que a diferença, ela é importantíssima, porque ela é uma fonte de enriquecimento humano, né? Quando a gente se defronta, né, quando a gente se depara com esses diferentes modos das pessoas serem, das pessoas estarem no mundo, com as diferentes maneiras delas pensarem, delas viverem, delas se organizarem, delas expressarem as suas emoções, os seus sentimentos, a gente consegue olhar para o mundo e para a sociedade de uma maneira mais ampla. A gente consegue perceber melhor quais são as possibilidades do ser humano, né? Então, usar a diferença para a gente conseguir entender e perceber a complexidade e a amplitude das possibilidades humanas é algo importantíssimo, né? E entender que diferença faz parte, né, é uma característica da nossa humanidade. Somos diferentes, por princípio, né? A questão é quando chega a desigualdade, né? O que é a desigualdade? A desigualdade, ela é criada socialmente, né? Ela não é criada pela natureza e nem pela cultura, né? A gente não nasce desigual, né? A desigualdade ela é criada na relação entre os seres humanos na sociedade, né? Ela é criada pelo ser humano. Criada em que medida? Na medida em que existem relações de força na sociedade, relações de dominação, relações de exploração, né? E isso implica em juízos, né? Juízos de superioridade, juízos de inferioridade, né? Que fazem com que exista uma diferença entre os grupos ou as classes sociais. Portanto, né, se nós temos a diferença como algo característico do ser humano e que traz enriquecimento, a gente tem em contrapartida a desigualdade, como algo que é criado socialmente e que faz com que grupos ou classes sociais exerçam relações de poder umas sobre as outras a partir de juízos, né, da gente achar que um é melhor do que o outro, que um pode mais do que o outro, né? Então a gente estabelece aí uma hierarquia de valores, né, a partir de juízos de superioridade ou de inferioridade. Então a desigualdade é algo criado socialmente. A desigualdade, ela tem uma relação muito próxima com o preconceito, né? A desigualdade social, ela se pauta por juízos, né? Juízos de superioridade que acarretam uma apreciação de estima ou de desestima por um grupo em relação ao outro, né? Então, quando a gente pensa em relações de superioridade e de inferioridade, a gente pode dar origem a relações que são de preconceito e de valoração social. Então, se a gente acredita que brancos são superiores a negros, isso vai trazer para o contexto social uma apreciação de juízo de valor. Isso vai trazer preconceito e vai trazer desigualdade, né? Se a gente vê que em diferenças raciais, diferenças étnico-raciais, existe um juízo de valor diferente, esse juízo de valor, né, que parte de uma diferença que é uma diferença biológica, né, relações étnico-raciais, né, a cor da pessoa é uma diferença ali biológica, mas acaba se revertendo em diferenças que trazem um juízo de valor. Então, por conta dessas pessoas serem diferentes, a gente atribui um juízo de valor, né? E acha que um é melhor do que o outro. E ao achar que um é melhor do que o outro, né, a gente pode ter relações de preconceito, né, e de discriminação dentro da sociedade. Então, juízos, valoração e desigualdade, né? Como é que isso se articula? O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele realizou um estudo em 2009, onde a gente percebe que, apesar do crescimento econômico, né, e das políticas destinadas a reduzir as desigualdades,
a gente ainda percebe muitas diferenças salariais que são relacionadas à questão de gênero e de etnia, né? E que isso é muito significativo nos países latino-americanos. Então, o que eles observaram? Que as mulheres latino-americanas ganham menos, né? Mesmo tendo um nível de instrução superior ao dos homens. Então, por meio de uma comparação simples de salário, né, eles perceberam que as mulheres ganham 10% a menos do que os homens, né? Então, o que acontece? Por conta de uma diferença aí, né, sexo, né? Uns nascem homens, outros nascem mulheres. Por conta disso, estabelece uma desigualdade social, ou seja, né, as mulheres, mesmo que tenham estudado mais, né, ganham menos do que os homens, né? Isso é desigualdade social. Então, por conta de uma diferença, né, que é uma coisa natural no ser humano, a gente cria uma relação desigual, que é uma relação criada no âmbito das relações de poder dentro de uma sociedade, que é essa desigualdade salarial que a gente percebe. Uma outra questão aí são os privilégios, né? Então, o jurista Fábio Conder Comparato, ele vai dizer que quando a gente faz juízos, né, de superioridade ou de inferioridade, e a gente atribui a um grupo alguns direitos que outros grupos não têm, a gente cria uma relação de privilégio. Então, algumas vezes, né, e isso está estabelecido juridicamente, alguns grupos têm alguns direitos que outros grupos não têm. Eu trouxe um exemplo para vocês. O artigo 295 do Código de Processo Penal diz que serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Então, quem são as pessoas que têm direito a estar recolhido a um quartel ou a uma prisão especial? São ministros de Estado, prefeitos, vereadores, chefes de polícia, membros do Parlamento Nacional, das Assembleias Legislativas, oficiais das Forças Armadas e militares, os magistrados, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, ministros de confissão religiosa, ministro de Tribunal de Contas, cidadãos que já tiveram exercido a função de jurado, delegados de polícia e guardas civis. Então, esses grupos, né, eles têm um direito diferenciado do direito dos demais cidadãos, né? Então, isso juridicamente, né, o Fábio Conder Comparato diz que recebe o nome de privilégio. A questão da igualdade, né? Onde é que entra a igualdade nessa história, né? A modernidade, ela tende a enfatizar a igualdade entre os indivíduos, né? Os indivíduos, na modernidade, se consideram fundamentalmente iguais. Basta a gente lembrar que a Revolução Francesa tem ali no seu tripé a questão da igualdade, né? É um dos valores fundantes da Revolução Francesa e da democracia moderna, a questão da igualdade, né? Então, a igualdade é um princípio fundamental para a constituição dos Estados e da nossa Constituição enquanto modernidade, né? Nós tendemos a nos enxergar como iguais, né? A reivindicação por igualdade de oportunidades, né, ela vem como uma esperança de que, por meio dela, né, se a gente conseguir, de fato, realizar essa igualdade de oportunidades para todos, né, a gente vai conseguir reduzir as desigualdades reais que a gente percebe na sociedade. Então, se a gente tiver uma sociedade pautada por princípios de igualdade, que tipo de igualdade? Igualdade de oportunidade e igualdade de direitos, né? Uma sociedade que se pauta por esses princípios, talvez seja um caminho para a gente reduzir, de fato, as desigualdades que a gente vê na sociedade. Sob esse ponto de vista, então, a igualdade é um valor, né? E sempre que a gente se depara com a desigualdade, a gente tende a encarar isso como algo extremamente injusto, né? No nosso país, isso se coloca muito claramente. Nós temos muitas desigualdades sociais, né? Desigualdades entre regiões, né? A escolarização entre a região sul e a região nordeste, desigualdades entre os salários de homens e mulheres, desigualdades entre a escolarização de populações urbanas e populações rurais. Enfim, a desigualdade ela é muito forte no nosso país, né?
E esse conceito de igualdade de oportunidades, ele é muito importante para que a gente consiga atuar no sentido de enfrentamento dessas desigualdades com as quais a gente se depara cotidianamente. A igualdade e a desigualdade, elas foram discutidas por Tocqueville. Então, Tocqueville dizia que, na modernidade, né, o próprio sentido da história se traduz no triunfo da igualdade, né? A igualdade tem uma importância fundamental na modernidade, né? É o sentido que tem na história moderna, é o princípio da igualdade, né? E a igualdade é a igualdade dos indivíduos, né? Que a gente tem que se considerar e tem que entender que o outro é igual e superar as desigualdades sociais reais. Então, para além das desigualdades sociais que são reais, a gente tem que construir esse princípio de igualdade, né? Na modernidade, os indivíduos eles são considerados cada vez mais iguais, né? E a gente não admite ou não entende uma desigualdade que seja pautada pelo nascimento, né? Então, no berço, né? Ou uma desigualdade pautada pela tradição. Então, a gente não tolera a desigualdade, né? A sociedade tende a repelir a questão da desigualdade e buscar cada vez mais a igualdade entre os indivíduos. Isso enquanto um princípio da modernidade, né? Não é algo que a gente ainda observe na prática cotidiana. Como eu disse, a gente enfrenta muitas situações reais de desigualdade no nosso país e no mundo. Para Marx, as desigualdades são desigualdades de classe. E elas são um elemento estruturante das sociedades modernas, das sociedades capitalistas, né? Lembrando aí que no capitalismo, o capitalismo funciona como? Ele funciona através da extração contínua da mais-valia, né? E essa mais-valia é gerada a partir do trabalho, né? O que acontece? Onde está a desigualdade aí na sociedade? Está na oposição entre o trabalho e o capital, né? Nós temos aí uma desigualdade social que funciona como um elemento estruturante dessas sociedades. Em que medida? Marx vai dizer que numa sociedade capitalista, né, existem aqueles que possuem os meios de produção. E existem aqueles outros que têm a força de trabalho para vender, ou seja, eles não têm o meio de produção, então eles precisam vender a sua força de trabalho. Está posta a desigualdade, né? Como eu não tenho esses meios de produção, eu preciso vender a minha força de trabalho, que é aquilo que eu tenho. E a desigualdade de classe está posta aí. E para o capitalismo funcionar, a gente precisa da desigualdade. Se fossem todos iguais, se todos possuíssem meios de produção, você não teria uma classe trabalhadora que é capaz de vender a sua força de trabalho, né? Então, a gente precisa da desigualdade para que o sistema funcione. Por isso que a desigualdade ela é um elemento que faz o sistema capitalista funcionar. A desigualdade de classe em Marx, ela explica, né, as condutas sociais e culturais das classes sociais, né? Existe uma relação de dominação entre essas classes, né? E essas relações de classe são uma relação de dominação aí, a gente consegue perceber as desigualdades através do consumo que existe nas classes sociais, através das identidades coletivas dessas classes sociais, né? E através da própria vida política, né? Então, essa desigualdade ela se expressa de maneira concreta, na forma como as classes sociais vivem e na forma como as classes sociais se organizam, né? Então, é uma diferença muito concreta e visível. Então, como é que a gente pode conjugar, dentro de um ideal democrático, né, essa questão da desigualdade, que é estruturante do capitalismo, e a igualdade democrática, que é fundante das sociedades modernas, né? A gente tem aí, vocês se lembram que no começo da aula eu falei que a igualdade era um princípio lá da Revolução Francesa, é um princípio democrático presente nas sociedades modernas. Como é que esse conceito, esse princípio de igualdade, ele se articula dentro de uma sociedade capitalista que se estrutura pela desigualdade? Então, essa articulação se dá por meio da concepção de um estado do bem-estar social, um estado da providência, né? Um estado que busca garantir sistemas de proteção e de direitos sociais. Então, que estado é esse? É aquele estado que oferece educação, saúde, programas habitacionais, auxílio a desempregados, ou seja, é um Estado que busca igualdade de condições, por meio da igualdade de direitos, promovendo esses direitos sociais.
né? E com isso espera-se reduzir essa desigualdade, que é uma desigualdade estrutural da sociedade. Para concluir, eu trouxe aqui o pensamento de um autor português, o Boaventura Sousa Santos, que ele expressa esse difícil equilíbrio entre igualdade e diferença da seguinte maneira: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, esse é um ponto crítico para a gente. Como é que a gente consegue valorizar as diferenças, mas sem que isso prejudique a nossa igualdade de direitos, né? E como é que a gente preserva a nossa igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, sem que isso nos descaracterize enquanto indivíduos, né? Sem que isso não faça com que nós percamos a nossa singularidade. Então, esse é o difícil equilíbrio colocado aí entre a questão da igualdade e da diferença. A desigualdade tem que ser combatida sempre, né? Mas a igualdade e a diferença, elas têm que se articular. Acho que esses eram os pontos principais que eu gostaria de ter abordado nessa aula, né? São pontos importantíssimos para a gente pensar a questão da escola na sociedade e na reprodução da sociedade, né? Espero que vocês realizem as leituras indicadas, que estão disponíveis na plataforma, e nós nos vemos numa próxima aula. Bom, pessoal, voltei. Então, a gente conseguiu agora, à medida que a gente assistiu esse filme, claro, né? A gente vai conseguir entender muitas das diferenças e como são interpretadas essas diferenças, né? Se é uma diferença do nascimento, se é uma diferença provocada. Mas uma coisa que fica bem clara para a gente é que essas diferenças ela têm aceitação e ela tem compreensão dentro da nossa estrutura social. E essa aceitação dessas diferenças, dessas desigualdades dentro dessa estrutura social, ela causa efeitos que visam a manutenção desse mesmo sistema, né? As diferenças, por exemplo, com relação a direitos, né? O que me torna diferente de um juiz, que me torna diferente, por exemplo, se eu tenho nível universitário ou não, eu vou ter mais ou menos direitos, eu vou ter privilégios, né? Então, essas diferenças, elas podem sim ser associadas ao chamado capital cultural. E esse capital cultural, ele é repassado, né? E a pessoa passa a ter, então, compreensão. Muitas vezes a gente acaba se deparando com algum tipo de comportamento que nos remete a esse tipo de coisa. Às vezes chega lá, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho do juiz, eu sou parente do presidente, do deputado. Quer dizer, tudo isso daí denota a desigualdade, denota a diferença. E a nossa sociedade, ela é assim. Então, a gente tem que ter uma compreensão de como funciona essa sociedade e por que essas diferenças e desigualdades elas vêm sendo mantidas, né, indefinidamente. Então, à medida que nós tivermos, né, a consciência de como é produzida essa desigualdade, de como é dado a manutenção, né, dessas diferenças, nós vamos conseguir interagir e agir, interferir nessa mudança, né? Só que essa mudança requer uma tomada de consciência que, de repente, o ser humano, nós daqui brasileiros, ainda não estamos no ponto exato de conseguir.
Foi muito bom falar com vocês. Espero que todo mundo vá atrás das recuperações, né? A gente está todo mundo esperando receber essas contribuições de vocês. E fica, então, para uma próxima aula, a gente avançar no conteúdo, tá bom? Bom final de semana e até lá, tá bom? Até mais, gente. Tchau!